Americani, para trazer pra gente as primeiras informações do Furacão, que tá buscando um treinador argentino. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT, muito boa tarde aí aos amigos, boa tarde a quem nos ouve também aqui na Jovem Pan. Pois é, o Atlético fez contato pelo técnico argentino Gustavo Alfaro. Ele é um treinador aí que tem mais de 60 anos, um treinador com uma carreira já consolidada no mercado de treinadores, pelo menos sul-americano, tem passagens recentes pelo Boca Juniors, inclusive comandou o Boca Juniors lá em 2019, quando o Boca enfrentou o Atlético pela Copa Libertadores, e também tem uma passagem recente pela seleção equatoriana, em que conseguiu aí a classificação direta à Copa do Mundo e fez jogos interessantes naquele grupo que tinha Holanda, Senegal e também a seleção dona da casa, o Catar. Então, o Equador jogava um futebol bem interessante com o Gustavo Alfaro, que agora comanda a seleção da Costa Rica. Nesse momento tem 2 partidas, perdeu as 2 partidas, é verdade, da Costa Rica contra a seleção do Panamá, 2 jogos que o Gustavo Alfaro perdeu com a seleção da Costa Rica. Mesmo assim, foi consultado pelo Atlético, que buscou saber valores, buscou saber a situação do Gustavo Alfaro. Negociações, tratativas duram aí já uma semana do Atlético com o Gustavo Alfaro. Então o Furacão, que considera esse negócio, claro, um negócio difícil, um treinador empregado, já consolidado no mercado, um treinador que foge do perfil recente de treinadores do Atlético, que são treinadores mais em formação, né? Se você pensar no Wesley Carvalho, no Paulo Turra, até no Alberto Valentim, que também já tinha uma carreira mais consolidada, mas também ainda um treinador muito jovem, Gustavo Alfaro é experiente e é um treinador estrangeiro. Furacão que volta a buscar este perfil de treinadores, um treinador seja estrangeiro para o ano do centenário em 2024. O Atlético, que enfrentou o Gustavo Alfaro, como eu mencionei, lá em 2019, ele chegou a elogiar o Atlético, disse que foi uma equipe dura, um dos momentos mais duros do Boca Juniors naquela Copa Libertadores de 2019, e ele tem uma questão aí. O Atlético, segundo o Alexandre Matos, CEO de futebol e negócios internacionais do Furacão, o Atlético não quis contar com o Fernando Gago pelo tamanho da pedida salarial e também pelo corpo de estagiários. O Fernando Gago traria consigo 7 estagiários para a comissão. Agora, nesse momento, na seleção costarriquenha, o Gustavo Alfaro tem 6 auxiliares, falei estagiários, né? Auxiliares técnicos, auxiliares preparadores de goleiro, preparadores físicos e etc. Então, ele conta com 6 nesse momento. O Atlético já tem o Juca Antonello, o Felipe Faria e o Gustavo Porto. O Juca Antonello, o auxiliar técnico, Felipe Faria, preparador de goleiros, e o Gustavo Porto, preparador físico na sua comissão fixa. E o Wesley Carvalho, que não continuará como treinador do Atlético em 2024, tem a chance de retornar a essa comissão fixa do Furacão também, e disse que não vê problema algum em retornar. Então o Atlético, que poderia ter 4 auxiliares fixos, teria que contar com mais 6, caso o Gustavo Alfaro escolha trazer toda a sua comissão para 2024 e caso escolha também assinar pelo Atlético. Então é um fator também que dificulta a negociação, que ainda, como mencionei, está em estágio inicial e é considerado difícil. Furacão, mesmo assim, começa a se movimentar no mercado, começa a buscar um treinador interessante, um treinador estrangeiro na maioria das oportunidades, mas um treinador mais rodado, mais experiente no mercado para comandar o Furacão no ano do centenário. Fui ver algumas entrevistas do Gustavo Alfaro, fui observar como jogava essa seleção do Equador lá em 2022, desde 2020, né? Foi de 2020 a 2022 com a seleção do Equador, e era uma construção de jogo parecida com o que faz o Atlético, com 3 jogadores, não são 3 zagueiros. Ele recuava o Grueso, né, aquele volante equatoriano, para fazer uma saída em 3, utilizava em determinados momentos 2 armadores, como o Atlético utiliza com Bruno Zapelli e Vitor Bueno, mas um dos pontos mais importantes é a pressão. O Equador era um dos times que mais pressionava e que melhor pressionava nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O Atlético, em 2023, no Campeonato Brasileiro, é um time mediano no quesito. Pressiona muito pouco, rouba poucas bolas, tá? No final da tabela, aí, nesses quesitos de pressão. Então, com o Gustavo Alfaro, talvez um treinador com um perfil que já vem sendo testado no Atlético, um perfil de construção de jogo já testado nesse elenco, mas que poderia trabalhar para evoluir esse elenco na questão de pressão, tanto em saída de bola quanto pós-perda de bola.
e também pressão defensiva. Então, um nome interessante começa a ser sondado, o Atlético começa a se movimentar para achar um treinador e aí sim definir outras etapas do jogo, definir contratação de jogadores. Então o Furacão foi atrás do Gustavo Alfaro, sondou a contratação do treinador que passou pelo Boca Juniors e pelo Equador, mas considera a negociação difícil e ainda em estágio inicial. Volto com vocês por aí. O Rogério Coelho, atleticano, dizendo que é um bom nome, mas acha que dificilmente ele vem. É um bom nome? Muito. Eu acho ele muito bom. A seleção do Equador era muito boa com ele. É um nome que me agrada demais. Mas, claro, a pedida salarial pode se tornar absurda, né? $1.230.000 para mim e para a minha comissão, meu preparador físico, meu técnico de goleiro, minha mãe, minha tia vem também. Vai custar só não pode trazer a sogra aqui no Vitor Pereira. Não isso, não. O Atlético daria um salto legal de qualidade, mudaria um pouco da sua dinâmica até, né? Contrataria um treinador muito mais experiente e também com muito mais nome, né? Coisa que o Atlético não costuma fazer tanto, né? Tirando o Felipão ano passado, né? Que já era um cara que às vezes a gente tava dando baixa, né? Como técnico. Então, eu acho que seria muito interessante. Só que o Atlético não vai abrir mão do seu teto salarial para gastar horrores com qualquer um. Podia ser uma oportunidade do Guardiola que o teto não ia aumentar. E o problema é o seguinte, né? Se você olha para o mercado assim, as opções de técnicos consagrados são de salários muito altos. Sim. Dos emergentes, aí você tem que buscar lá o Thiago Carpini, que fez uma belíssima campanha lá no com o risco de se tornar um estagiário em algumas derrotas. Ter uma cobrança, entende? Mas são caras de potencial, né? Que o Atlético gosta de trabalhar nessa faixa também de treinador, né? E trazer caras que têm um potencial e o próprio Atlético desenvolver esse potencial, né? Aconteceu com vários treinadores aqui, o próprio Thiago Nunes é um exemplo disso, Sim. né? Um cara que veio, passou por times menores, tal, trabalhou na base, virou técnico interino, né? Ganhou espaço, teve chance e conseguiu chegar a grandes conquistas para o Atlético. Eu vejo que o Atlético talvez esteja mais preocupado com um perfil desse, por quê? Pela viabilidade econômica, né? Eu penso que o Atlético vai buscar alguém desse perfil. No continente sul-americano, talvez ele até ache aí nos times argentinos, mas não vai custar barato. Você vai trazer o técnico lá do Racing, do Vélez Sarsfield. É difícil. Esses caras, eles vão, para vir pro Brasil, eles vão pedir alto, né? Aí eles ficam até porque o Brasil, ele paga melhor, né? No caso, porque a inflação da Argentina tá uma coisa absurda. E isso se torna o mercado brasileiro, na verdade, para todos os times da América Latina, num geral, né? Para todos os jogadores aqui da América Latina, o Brasil é uma baita de uma vitrine, né? Por conta do salário e por conta da observação do futebol europeu. Só que realmente não é barato. Não é barato você trocar. O técnico que eu acho que o Atlético poderia monitorar a situação, porque eu não sei como é que tá a situação de contrato, é o Vojvoda, né? Que também, quando sair do Fortaleza, vai pedir os tubos para trabalhar em qualquer lugar aí, né? O Vojvoda tem um salário superior que o Atlético pagaria já. Nesse exato momento ele já tem uma... Sim, mas assim, se você quer ter um técnico desse nível, você tem que abrir o cofre, né? Mas não adianta você sonhar com um técnico de um nível altíssimo. Concordo com você. Com a porta do cofre fechada, né? Com a mão fechada. Concordo com você. E ontem até comentei isso com o Vitinho justamente sobre isso, que se o Atlético continuar mantendo esse teto, vai ser difícil em algum momento o Atlético mudar de patamar. Porque é fácil pro torcedor hoje cobrar participação na Libertadores e vencer Copa do Brasil e vencer Libertadores e vencer Campeonato Brasileiro, sendo que a diretoria está nesse momento pensando muito na estruturação do clube, isso é natural, sempre foi, pagamento de dívida, tá acertando tudo, vende o Vitor Roque por uma bala, só que enquanto não aumentar o patamar de pagamento de salário para treinador, para jogador, vai continuar atrás desses 6 times que estão ali nas 6 primeiras colocações. Você não vai ter como disputar com eles, né? Exatamente, porque o salário é muito mais alto, o elenco é mais recheado, tem mais opções e um campeonato brasileiro, por exemplo, como é o sonho do torcedor Atlético, assim como a Libertadores, é um campeonato de consistência. O Atlético esse ano não teve consistência nenhuma, por quê? Porque o elenco não tinha peça de reposição pelo tanto de lesões importantes que o Atlético teve. 12:38.